Olá, bom dia, graça e paz do Senhor Jesus, tudo bem? Vamos mais um café diário, vamos meditar na palavra de Deus, começar a semana bem, louvando e bendizendo ao Senhor e estudando um pouco da sua palavra. Hoje eu gostaria de ler o texto de João, capítulo 13, verso 38. Diz assim o texto sagrado: Respondeu-lhe Jesus: Tu darás a tua vida por mim? Na verdade, te digo que não cantará o galo enquanto não me tiveres negado 3 vezes. Deixa eu dar um pouco do pano de fundo aqui. Esse diálogo aqui é entre Cristo e Pedro. Pedro, aquele que iria ser o líder da igreja, aquele que um pouco antes também tinha já cortado a orelha do soldado. Pedro, que era o impossível. Pedro, que já tinha experimentado jogar rede e nada, e depois jogar rede debaixo da ordem de Cristo e trazer muitos peixes. Pedro agora vive uma nova experiência. Pedro, que andou tanto tempo ao lado de Jesus, estava sendo treinado e preparado para ser o grande líder, ele recebe essa palavra de Cristo. Eu fico a imaginar o coração daquele homem aflito, angustiado, que estava dizendo que daria vida por Jesus, que Jesus poderia levar ele e que ele estava disposto a viver essa dor ao lado de Cristo. E Cristo assim: olha, não passará essa noite, gente, que o galo cante 3 vezes, você já terá me negado. E é interessante o galo cantado uma vez, ele teria negado 3 vezes, corrigindo. É interessante aqui quando nós olhamos esse texto e o que ocorreu. Eu acho que as pessoas têm uma facilidade muito grande de criticar a Pedro pelo fato dele ter vivido tantas experiências, e mesmo vivido tantas experiências, ele ainda ter capacidade, coragem ou condição de negar a Cristo 3 vezes. E aí, olhando do lado de fora, o dedo apontado é muito fácil. E, em geral, apontar o dedo, acusar, criticar é realmente muito simples. O fato é que as circunstâncias que Pedro viveu, não antes do episódio negacional ou negacionista, Pedro ele já tinha vivido tantas grandes experiências, ele viu tantos milagres, ele ouviu tantas palavras. E aí fica a pergunta: como ele pôde negar a Cristo? Como ele pôde? Deixa eu trazer para os nossos dias, queridos, porque isso é extremamente importante para mim e para você. Nós fazemos igual a Pedro, ou pior do que Pedro, todo dia, de diversas formas e diversas maneiras. E aqui eu queria rapidamente abordar 2 lados. 1, minha atitude. 2, a minha capacidade de acusação. Eu queria começar pela minha prática. Eu nego Cristo quando eu peco. Eu nego Cristo quando eu minto, quando eu deixo de dar um testemunho, quando eu minto, quando eu roubo, quando eu fraudulo, quando eu cometo qualquer tipo de pecado. Pedro ali, ele não só estava negando a Cristo com as suas palavras, mas nos nossos dias, além das palavras, negamos Cristo com as nossas atitudes. Nos tornamos religiosos, nos tornamos legalistas, nos tornamos inflexíveis ou flexíveis demais, aliançando-se com o pecado, flertando constantemente com o pecado. Mas eu nego a Cristo quando eu não o aprendo, quando eu não o descubro, quando eu não me coloco na posição de servo. Eu nego a Cristo em diversas formas. Agora, deixa eu pular para o outro lado, ao lado daquele que aponta o dedo. Querido, preste bem atenção. Se um Pedro que andou ao lado de Cristo cometeu falhas, muito mais eu e você. Se você acha que está acima do bem, do mal, de que você nunca vai errar, lembre-se que a vida é sempre assim, querido. Ela é um ciclo. Ora você está em cima, ora você está embaixo, ora você está na crista da onda, deliciando-se dos prazeres da vida, mas vai ter dias em que você vai estar por baixo, você vai estar mal, você vai estar ruim e você vai cometer falhas. E olha, lembre-se que com o peso da mão que aponta, que acusa, que maltrata, que julga, o mesmo peso virá sobre sua vida. Então
Então tenha cuidado na hora de apontar o dedo contra alguém, e ainda que esse alguém seja um desconhecido ou um alguém que seja próximo, alguém que seja da igreja ou alguém que não seja da igreja, alguém que seja um familiar ou quem quer que seja. Lembre-se, hoje você está julgando, amanhã você será o julgado. Então tenha muito cuidado naquilo que você fala. Pedro, que acusou tantos outros, Pedro, que apontou a falha de tantos outros em outras oportunidades, nesse instante ele está sendo acusado por mim e por você e pela história. Bom, o fato é que ele realmente nega Cristo, ele realmente se decepciona, ele realmente vive dramas na sua vida. E a história descrita nas Escrituras fala que ele deu a volta por cima e ele aprende muito. Mas eu queria te chamar a atenção de que nem todos conseguem se recuperar como Pedro. E eu queria que eu e você fôssemos aqueles instrumentos de Deus que ajudariam outras pessoas, outras vidas a não morrerem. Não seja você o acusador, seja aquele que acolhe. Não seja você aquele que maltrata, seja aquele que ama. E lembre-se, apontar o dedo contra os outros em nada é a demonstração de que você é santo ou de que você é melhor do que quem quer que seja. Lembre-se que acusar é tão pecado quanto aquele que nega. Vamos orar? Pai de amor, Deus de graça e Deus bendito, quero te agradecer pela tua palavra. Nos ensina a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos um coração sábio em ouvir, ler, estudar as tuas escrituras e de forma simples desenvolver a aplicação dela. Dá-nos um dia de bênção, um dia de paz, um dia de alegria na tua presença e que nós possamos ser, segundo a tua vontade, homens e mulheres melhores. Muito obrigado, Pai, por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe. Olha, ter realmente um dia de bênção e paz. Um dia de alegria e de prosperidade. E, se for possível, assine o canal, coloque seu like, muitos likes, coloque lá seus comentários e compartilhe. Compartilhe esse vídeo para outros, muitos irmãos e amigos, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Tenha um ótimo dia. Paz. Tchau, tchau.